Segundo episódio da temporada Peru começando. Oi people, eu sou a Nuni, sou especialista em viagem e atualmente moro no Rio de Janeiro. Sou uma viajante vegana nos seus 30 e poucos anos e apaixonada por desbravar o mundo e conhecer novas culturas. Normalmente eu viajo com o Bruno, meu marido, e às vezes com as amigas também. Nessa temporada no Peru, tô levando vocês comigo pra conhecer Lima, Cusco, Vale Sagrado e, é claro, o principal destino desse país, onde vamos realizar o nosso e de tantas outras pessoas sonho de conhecer Machu Picchu. E no episódio de hoje, a gente vai pra Cusco, a capital inca e centro de todos os principais passeios do Vale Sagrado. Vamos comigo? Como a gente chegou em Cusco bem próximo ao horário do almoço, o nosso hotel ainda não estava disponível. Então a gente foi o quê? Comer e, é claro, aproveitar uma vista lindíssima. A gente escolheu o restaurante View House, que fica localizado no bairro de San Blas, e era do ladinho do nosso hotel. A comida estava simplesmente deliciosa e o menu de almoço era excelente, porque vinha uma entrada, um prato principal e uma bebida por um preço super acessível. E, gente, vamos combinar que essa vista tá de tirar o fôlego, né? Pança cheia, vamos então fazer o check-in do hotel. Escolhemos o Tariq Boutique, um hotel super charmoso no coração de San Blas. Além de um quarto super espaçoso, achei essa escolha certeira, tanto pela localização quanto pelo preço e conforto do quarto. Eu vou deixar o link na descrição para você reservar o seu também. Recomendo muito porque é realmente muito bom esse hotel. Check-in feito, a gente tirou algumas horinhas para descansar, porque o sorote, ou então o mal da altitude, bateu um pouquinho na gente. A gente sentiu um enjoo, a dificuldade para respirar e um cansaço bem diferente. 2 passos que a gente dava parecia que a gente estava correndo uma maratona. Então aí uma recomendação, viu? Assim que você chegar em Cusco, a dica é que você tire umas horinhas para descansar. Se possível, fique no seu hotel por pelo menos umas 3 a 4 horas. Recomendo, porque isso vai te ajudar bastante. Pousamos hoje de manhã em Cusco. Vamos conhecer aqui o Vale Sagrado, Machu Picchu, tudo mais que tem por aqui. E eu resolvi fazer esse vídeo agora, logo de início, assim, pra gravar um pouco da minha experiência do primeiro dia, porque se fala bastante, mas não tanto assim, eu não vejo tanta coisa na internet sobre isso. Eu recomendo muito, inclusive para os meus clientes que vêm pra cá, que esse primeiro dia seja um dia bem relax, um dia bem tranquilo, por conta do mal da altitude. A gente tá a 3.400 metros de altitude aqui, então é bem alto. Pra gente do Brasil é realmente muito alta essa altitude. E assim que eu pousei no aeroporto hoje de manhã, umas 10 e pouca da manhã, 11 horas, eu não senti absolutamente nada, mas uma dificuldade um pouco de respirar, parece que o ar não entra. O coração ele fica um pouco mais acelerado. Isso foi o que eu senti, eu me senti um pouco mais cansada também. Então eu recomendo muito que esse primeiro dia seja um dia de descanso. A gente chegou, fez o nosso check-in, fomos almoçar e tirou umas 3 horinhas ali pra deitar, descansar, dormir um pouquinho. E agora a gente tá saindo um pouco aqui pra dar uma volta no bairro que a gente tá hospedado, que é o bairro de San Blas, que é um bairro bem típico aqui também. Tem essas construções históricas bonitinhas, essa igreja, essa aqui é a praça principal do bairro. Enfim, vamos dar uma voltinha aí nesse primeiro dia comigo? Bom, e a gente acabou andando mais um pouquinho por San Blas, curtiu essa vibe deliciosa e charmosa desse bairro, e a gente chegou então na Praça Maior. Apreciamos um pouco a beleza dessa lindíssima praça, que foi o epicentro político e econômico de várias civilizações, principalmente dos incas, antes da chegada dos espanhóis. A praça é o coração turístico da cidade. E depois de andar mais um pouco, encontramos então o Orgânica Bakery Café, para tomar um café e comer essa panqueca que estava simplesmente divina. Valeu a pena, viu? Mas como a gente ainda estava muito cansado e sem fôlego por conta da altitude, a gente foi então descansar mais um pouquinho no hotel para se preparar para conhecer um restaurante que eu estava querendo muito ir, o restaurante local. É um italiano que fica entre a Praça de Armas e o bairro de San Blas, e além de um ambiente super aconchegante, a comida tava, não sei nem explicar, dá uma olhada aí nas imagens, porque eu acho que talvez você vai conseguir entender. Eu pedi uma massa com ragu de cogumelo e o Bruno essa linda pizza. Os 2 pratos estavam mais do que aprovados. Mas depois de jantar, bora descansar mais um pouquinho, porque a jornada na altitude ainda é longa. Segundo dia começando, e não poderia começar diferente com esse café da manhã delicioso no nosso hotel. Dá uma olhada aí, ele não tinha tantas coisas disponíveis, mas tudo que tinha disponível era muito gostoso. Sem contar essa vista que era simplesmente divina. Logo depois do café da manhã, a gente foi direto para a Praça de Armas, porque era dali que saía o nosso City Tour gratuito pela cidade de Cusco. Nesse City Tour, a gente conheceu um pouquinho mais da história dos incas e também da cidade de Cusco, e entendeu por que Cusco era tão importante para eles. Afinal, a cidade de Cusco era a capital de Tahuantinsuyo, que era o reino dos incas. Então a gente passeou bastante com o guia por San Blas, pelo centro de Cusco, e conheceu um pouquinho mais dos costumes,
pouco mais da arquitetura e como eram feitas as construções na época dos Incas. A gente finalizou o nosso tour lá pelo bairro de San Blas, conhecendo um pouco dos instrumentos típicos do Peru. O nosso guia até deu uma palhinha pra gente, mas como músico ele é um ótimo guia. Más o menos. Por ahí va, por ahí va. Depois de andar muito pela cidade de Cusco, na companhia do nosso guia, a gente foi almoçar num restaurante 100% vegano. Eu tinha visto muita recomendação do restaurante Greenpoint e a gente foi obrigada a ir lá pra testar. Bom, a gente começou então com uma entradinha de ceviche vegano que tava, meu Deus do céu, eu não sei nem explicar. Fazia muito tempo que eu não comia um ceviche tão gostoso quanto esse. A gente pediu também pra dividir, é tipo um churrasco lá do Peru, assim. Esse churrasco tem nome de parrilha peruana e, obviamente, a carne era substituída por cogumelos. E uma coisa muito interessante desse restaurante é que eles fazem o cultivo dos próprios cogumelos ali no restaurante mesmo. Eu até tentei filmar um pouquinho, mas o reflexo do vidro não ajudou muito. Bom, a gente curtiu muito a vibe do restaurante, porque além da comida ser simplesmente sensacional e muito saborosa mesmo, super bem temperada, esse restaurante tinha um ambiente muito acolhedor, era muito gostoso, parecia uma floresta fechada, sabe? Muito bom, vale muito a pena, recomendo muito que você vá, caso você seja vegano ou tenha interesse em experimentar comidas veganas. O nosso almoço acabou sendo bem longo, a gente comeu com bastante calma e muita tranquilidade, e a ideia era à tarde fazer um city tour por alguns locais incas, como Coricancha, Sacsayhuaman, Kenko, Pucapucara e Tambomachai, mas a gente acabou pulando porque a gente já ia ver bastante coisa dos incas, e enfim, desistimos desse city tour, mas eu recomendo muito que você faça, porque é um city tour bem completo e algumas construções históricas bem importantes para os incas. A gente acabou só passando em frente do Coricancha mesmo, por conta própria, mas a gente não entrou no museu e nem ali na igreja que eles têm. A construção por fora é realmente muito bonita e o nosso guia dos outros passeios falou que é um passeio que vale muito a pena fazer. Fica por sua conta, inclusive vou deixar aqui embaixo na descrição o contato do Mário, que ele é um guia turístico, ele tem uma agência lá em Cusco e ele é simplesmente maravilhoso. Ele não tem Instagram, não tem nada, ele é bem low profile, mas os tours dele são simplesmente sensacionais e os guias são excelentes, recomendo muito. Se você for falar com ele, fala que você veio por indicação minha. Finalizamos então o nosso tour no Mercado São Pedro, que é esse mercado de artesanatos. A gente queria comprar umas lembrancinhas e deu pra comprar coisas bem em contas. Eu recomendo que você vá lá. E assim que a gente saiu do mercado, tava rolando esse show ali de música peruana bem típica. Eu achei bem interessante. Eu não sei se você reparou, mas a gente basicamente veio pro Peru pra comer. Então a gente aproveitou pra o quê? Pra jantar, mas dessa vez bem rapidinho numa creperia que tinha ali em San Blas, porque amanhã a gente vai acordar muito cedo. Então, fica ligado porque o dia de amanhã é sensacional. Começando a trilha pra Laguna Mantai. São 3 horas da manhã. Aqui, vamos ver se... E tá 3 graus. 3 graus. Tá frio dentro do quarto, então lá fora deve estar bem frio também. O guia vai vir buscar a gente aqui. São 3 horas de carro até lá, 3 e pouco. E a gente começa a trilha. Bora lá? Buscar a gente aqui nessa praça, a Praça San Blas, que é do lado onde a gente tá hospedado. Estamos esperando aqui ele chegar. Bruno foi pegar outro casaco porque tá muito frio. E é isso, ansiosa. Começando a trilha agora para Laguna Mantai, depois de 3 horas de estrada, a gente parou para tomar café da manhã. E aqui é o início da trilha, então aqui tem banheiro, é a última parte de banheiro. E também para quem não puder caminhar, não conseguir caminhar, tem a opção também de alugar cavalo por aqui. Mas a gente vai caminhando, o nosso guia deu um bastão pra gente. Por sinal, vou deixar todos os contatos do guia para vocês reservarem aqui embaixo na descrição, porque realmente eles têm um serviço sensacional. Eu recomendo muito o serviço deles para todos os meus clientes que vêm pra cá. Eu recomendo o serviço deles. Então, bora lá começar essa trilha.
Agora sim, essa é a última parada para banheiro e para alugar cavalo, caso você não queira subir a pé. Estamos subindo mais ou menos aqui na metade do caminho, é puxado, o fôlego falta. A última parada que a gente teve foi lá embaixo para fazer xixi, ainda tem um longo caminho aqui, a parte mais alta, é mais inclinada na verdade, né, para subir. Mas a gente tá com uma balinha de coca na boca e devagar e sempre. Bora. Já passamos da metade. Tô cansada, mas tô bem. É puxado, muito, muito, muito puxado. O bastão ajuda muito, é importante. Mas a paisagem, sei lá, tô emocionada. Real. Chegamos depois de 1h30 de caminhada, muito puxado por conta da altitude, né? A gente chega a 4.200 metros de altitude, começa em 3.700, se eu não me engano. A primeira parte ali é bem plana, bem tranquila, mas aí quando começa a subir, o ar começa a faltar, é bem puxado, mas quando chega aqui, vale muito a pena porque a vista sei lá, o lugar é muito, muito, muito bonito. Mas diferente do que a gente às vezes imagina, né? Bem cheio, tem bastante gente aqui. É bem turístico aqui a Laguna Mantai. Mas eu acho que vale o passeio, vale vir. Se você puder pagar, inclusive, pode ser que vale até a pena você vir com um guia particular, porque aí você vem no seu ritmo, não tem o ritmo do guia em conjunto, né? A gente está fazendo esse tour em grupo. Algumas pessoas vieram a cavalo, então subiram bem mais rápido que a gente veio a pé, demorou bem mais do que eles. E aí na hora pra voltar, enfim, né, como a gente tá em grupo é um pouquinho mais corrido e tal, então se você puder pagar por um passeio privado pode valer a pena. O contato do Mário tá aqui embaixo na descrição também, se você quiser reservar. É só falar que chegou até ele por mim, que de repente ele te dá um desconto, te dá uma condição especial. Hora de voltar, bora descer. Pra descer todo santo ajuda, né? Só o joelho que sofre, mas é isso aí. Tchau, Laguna Mantai! E esse dia simplesmente terminou da pior forma possível. Bruno passou mal real e a gente foi obrigada a ir pro hospital. A gente achou que era mal da altitude, mas na verdade ele teve desidratação e possivelmente algum incômodo no estômago com relação a alguma comida que a gente comeu. A desidratação meio que junto com insolação, né? Então assim, seguro viagem foi essencial. Recomendo muito, inclusive, que você faça para qualquer viagem. Vou deixar o link aqui embaixo para você reservar o seu. E enfim, a gente acabou terminando a nossa noite no hospital. Ele teve que ficar umas 3 horas para tomar soro, mas deu tudo certo, o soro na veia reviveu ele e no dia seguinte a gente conseguiu continuar a nossa viagem com bastante tranquilidade. Então, de novo, recomendo seguro viagem, hein? Só clicar no link aqui embaixo para reservar o seu. Hoje a gente vai fazer o tour pelo Vale Sagrado. A gente começou um pouquinho mais tarde, mas enfim, vamos lá porque passamos mal ontem, enfim. Vamos fazer o tour pelo Vale Sagrado, começando então pela cidade de Chinchero. Aqui então onde tem os têxteis, né, que é bem famoso, bem típico aqui da região, que é feito geralmente com alpaca, com lhama. Vamos conhecer todo o processo e conhecer um pouquinho também, e depois a gente vai seguir para alguns outros cantos aqui do Vale Sagrado. E então bora acompanhar comigo mais um dia aqui por Cusco, um dia então no Vale Sagrado, começando por Chinchero. Nessa visitação então, a gente viu como é que são feitas todos os têxteis de alpaca e também de ovelha. Elas nos mostraram também como é que são feitas as colorações e todas as cores, e todas elas são naturais, feitas de coisas que a gente encontra na natureza mesmo, como por exemplo a titia morada, que faz esse roxo meio vinho, bem escuro, dentre outras folhas, como por exemplo até mesmo a folha de coca, que é utilizado para fazer o verde, camomila para fazer o amarelo e várias outras coisas naturais que elas utilizam para criar a coloração das peças. Sem contar também que tudo é feito à mão, e uma coisa que eu achei muito interessante na explicação da moça é que quando elas estão fazendo os desenhos, são desenhos normalmente de coisas sagradas para eles, né, pro povo local, e as senhoras que estão fazendo esses desenhos, elas sabem as receitas todas de cabeça, e não existe um escrito, né, falando qual que é a forma de se fazer uma alpaca, uma lhama ou qualquer outro tipo de animal ou desenhos que elas colocam nesses têxteis. Achei simplesmente sensacional. Seguindo o passeio ainda em Chinchero, a gente foi
conhecer o Centro Arqueológico de Chinchero, que é um local onde os incas utilizavam para fazer plantações e muitas outras coisas. Principalmente para fazer plantações, e vocês vão entender o porquê a seguir. Mas é claro que assim como diversas outras construções pela região do Vale Sagrado e por Cusco, os espanhóis, quando invadiram a região, simplesmente colocaram algumas construções incas para baixo e construíram igrejas e outras construções no estilo deles. A ideia aqui era realmente fazer com que os incas sumissem do mapa, mas a gente consegue identificar a construção inca porque a base com essas pedras é 100% feito pelos incas. Aqui em Chinchero, então, a gente consegue ver terraças que eles faziam diversas plantações e criavam também animais. A gente pode ter uma noção também da arquitetura simplesmente sensacional que os incas tinham naquela época. As habilidades e a engenharia avançada da civilização pré-colombiana era realmente sensacional. Eles tinham uma noção impressionante de arquitetura e engenharia. Seguindo o passeio aqui no Vale Sagrado, a gente ainda tá aqui em Chinchero. Esse lugar aqui que a gente tá tem uma igreja que foi construída pelos espanhóis. Eles derrubaram praticamente toda a construção dos incas, deixaram sua fundação e aí em cima construíram então uma igreja. E aqui nessas partes aqui dessas terraças era onde os incas eles plantavam milho, plantavam batata, plantavam quinoa, onde eles também criavam as lhamas, as alpacas, as ovelhas. Então era um lugar muito importante para os incas, principalmente por conta da alimentação e da vida deles no geral mesmo. Que eu acho que vale muito a pena é se perder mesmo aqui por essas terraças, porque cada degrau que você desce, cada terraça que você desce, você tem um ângulo diferente da magnitude mesmo que era o tamanho disso aqui, sabe? E até antigamente era gigantesco, para hoje ainda é grande, então tem uma vista diferente para cá, uma vista diferente para lá. A gente andou bastante a ponto de não conseguir mais nem ver a igreja, assim, então se perder aqui para entender a grandiosidade do que era isso para a época deles e para a época de hoje em dia também vale muito a pena. Chegamos aqui no mirante do Vale Sagrado. Aqui embaixo dá pra ver grande parte do Vale Sagrado. Tem umas montanhas aqui que fazem obviamente parte da Cordilheira dos Andes e infelizmente no topo das montanhas hoje em dia já não tem mais tanta neve por conta do aquecimento global. Mas uma coisa que eu achei muito interessante daqui do Vale Sagrado, dessa parte aqui que eu tô, é que por conta desse vale que tem aqui atrás de mim, bate um vento muito gelado, que é esse vento que tá batendo em mim. E aí aqui atrás os incas construíram tipo como se fosse uma geladeira, porque por conta do vento batendo bem forte assim e a neve, enfim, né, ajudava a refrigerar todos os mantimentos deles, né? Enfim, tudo que eles precisavam refrigerar de comida. Então é basicamente uma geladeira natural para usar a natureza ao favor deles. Genial, né? Seguindo viagem então com o nosso carro, a gente foi até Salineiras Maras. Essa salineira era utilizada inclusive pelos incas muitos e muitos anos atrás e atualmente é um local de extração de sal, obviamente, e é um sal especial, um sal muito excelente mesmo, e toda a empresa, ela é tipo uma empresa de coletivo, não é? Uma empresa cooperativa, e toda a população de Maras em conjunto administra essa empresa. Então, o que é muito legal dessa empresa é que todo o dinheiro é revertido para a população local e eles também têm esse passeio ali nas Salineiras que é simplesmente sensacional. O lugar é muito bonito e a gente deu sorte de chegar nesse entardecer e pegar essa golden hour que tava simplesmente divino. Curte aí comigo porque as imagens são realmente muito bonitas. Última parada do tour do Vale Sagrado hoje aqui em Morai, e antes eu vi essas fotos na internet, eu achava que era só uns buracos meio nada a ver, e aí o nosso guia explicou que na verdade cada andar
Os incas fizeram isso porque cada andar tem uma temperatura diferente e aí é como se fossem microclimas. Então, em cada andar diferente desse círculo aqui, dava para poder plantar um tipo de planta diferente, um milho diferente do outro, outras espécies diferentes. E eles precisavam muito da coca porque caminhavam muito por aqui e tal. E aqui a altitude não permite que a coca seja plantada por conta acho que do clima, do vento e da umidade. E por conta da altitude também, que é muito alto aqui. A coca, ela deveria ser plantada um pouco mais baixo. Então eles estudaram o clima de onde a coca era plantada para eles poderem replicar esse clima aqui. E aí eles replicaram com essas plataformas, né? Que a cada andar é uma temperatura diferente, um clima diferente. E eles conseguiam, então, plantar a coca para eles consumirem a coca. Loucura. Tanto o tour para Laguna Humantai quanto esse tour no Vale Sagrado, a gente fez com a mesma agência, que é a agência do Mário, que eu deixei o contato aqui embaixo na descrição. Se você entrar em contato com o Mário para fazer a reserva dos passeios, fala que foi por minha indicação. Você pode falar tanto no Nishiram como o Hayu Nishiram, que ele vai me reconhecer. O tour da Laguna Humantai, a gente fez o tour em grupo, o tour grupal, né? Que a gente foi em um grupo de 19 pessoas numa van. Já esse tour do Vale Sagrado, a gente fez ele privado e eu achei que valeu muito a pena, justamente porque a gente foi no nosso ritmo e a gente chegou em horários que todos os locais já estavam vazios. Outro ponto também é que o final desse dia ele vai acabar em Ollantaytambo, mas a gente não vai conhecer a cidade de Ollantaytambo. A gente deixou pra conhecer a cidade de Ollantaytambo no dia seguinte e a seguir eu vou te mostrar por que valeu muito a pena incluir uma pernoite em Ollantaytambo e conhecer a cidade com muito mais calma e chegar lá no sítio arqueológico bem de manhã cedinho. Chegamos em Ollantaytambo e fomos direto fazer check-in. Achei esse hotel excelente, ele tem uma localização perfeita, fica bem do ladinho da principal praça de Ollantaytambo. Mas a gente só deixou as malas e tava cheio de fome e partiu pro restaurante Chuncho, que fica também na praça principal. Eu achei esse restaurante sensacional e uma ótima escolha. A comida era bem saborosa, com um tempero bem caseiro, assim, sabe? Eles nos deram de entrada uma cortesia com um milho e alguns molhinhos deliciosos para comer com esse milho gigantesco. E de prato principal, eu pedi um prato com abóbora e vinha mais algumas coisas, alguns legumes e um feijão verde com esse arroz integral que tava extremamente bem temperado e foi muito gostoso mesmo. E o Bruno pediu tipo uma canja de galinha que tava muito gostosa. Inclusive, foi uma ótima pedida para ele manter ali a saúde dele em dia. De manhã a gente acordou bem cedinho e foi tomar o café da manhã. E uma coisa importante é que aqui em Ollantaytambo o check-out costuma ser bem cedo, em torno de 9, 9:30 da manhã. Então fique atento a isso. E esse hotel que a gente escolheu, o Tikawasi Ollanta 2, ele era muito confortável. Inclusive vou deixar também o link aqui na descrição para você dar uma olhada. Ele é um hotel super novinho, tá assim, excelente, 10 de 10, achei ele ótimo mesmo. O café da manhã era uma delícia, a vista era lindíssima para uma parte ali de sítio arqueológico e ruínas de Ollantaytambo. Mais um dia no Vale Sagrado, estamos aqui em Ollantaytambo agora, a gente chegou ontem à noite, na verdade. Dormimos aqui, achei essencial, achei sensacional dormir aqui. E aí agora de manhã a gente acordou e a gente vai visitar as ruínas. Aqui tem uma, que são gratuitas, e lá pra trás são as principais, e aí são pagas. São pagas, mas está incluído no mesmo boleto turístico, onde a gente visitou as salineiras de Maras e Morai, a gente visitou Morai também, né? E inclui também Pisac e... tá faltando algum? Tincheiro, a igreja lá de Tincheiro e a parte das terraças também de Tincheiro. Começamos o dia então caminhando pelo centrinho histórico até chegar no Santuário Arqueológico de Ollantaytambo, que é simplesmente um lugar sensacional com ruínas impressionantes aqui da cidade. O centrinho histórico é uma delícia e uma coisa muito legal de se saber é que Ollantaytambo é a cidade inca mais preservada do Peru e de todo o território ali inca, que é o território de Tahuantinsuyo. Então, como ela é super preservada, você vai ver diversas construções que atualmente ainda são utilizadas por moradores locais. Inclusive, o sistema de
de água da cidade ainda, ali onde passa a água, ele ainda é do período Inca, o que eu achei simplesmente sensacional, porque parece que você é transportado mesmo no tempo e vai lá para a época que os Incas ainda dominavam a região do Vale Sagrado. E aí vamos explorar então o Santuário Arqueológico de Ollantaytambo, que são essas ruínas que ficam nas montanhas e elas são super bem preservadas. Esse lugar aqui, ele é incluído no boleto turístico, que inclui outros lugares do Vale Sagrado, como Chinchero, Pisac, que a gente acabou não indo por conta do tempo, e Morai. Então, esse ingresso que você vai ter feito no dia anterior, ele vale também para o dia de hoje. Então, lembre de guardar se você for visitar Chinchero em um dia separado do restante do Vale Sagrado. Mas esse santuário realmente é muito legal porque ele é super bem preservado e aqui você vai encontrar diversos espaços, seja religiosos, seja para guerra, parte militar mesmo de defesa, seja para fazer algum tipo de ritual, tanto de nascimento quanto de morte, como também oferendas para os deuses que eles acreditavam naquela época. Então você vai ver bastante coisa, você pode optar por pegar um guia ou não. Eu recomendo que você tenha um guia ou então que você encontre informações na internet para você entender cada lugar desse canto aqui do santuário arqueológico, porque cada espaço tem um motivo diferente, né? Como, por exemplo, o Templo do Sol. No Templo do Sol era onde eles realizavam diversos rituais religiosos. Inclusive, uma coisa muito interessante é que essas pedras gigantescas, elas têm 45 toneladas. Então, você consegue imaginar como é que eles trouxeram morro acima essas pedras desse tamanho? Uma loucura, né? Além disso, a cidade de Ollantaytambo, essas ruínas também possuem diversas terraças agrícolas, onde eles cultivavam diversos tipos de alimentos e também cuidavam dos animais. Então, o segredo aqui para visitar esse sítio arqueológico é pegar um audioguia ou, de preferência, um guia local para te explicar tudinho e se perder pela cidade, que é realmente muito grande, e prepara a pernoca, porque tem muita escada aí para sobe e desce, viu? Achei um cantinho aqui sem vento na zona arqueológica de Ollantaytambo. A gente tá aqui na principal parte, onde os Incas, eles construíram essa parte aqui bem nas montanhas, assim, para se defender dos espanhóis. E essa é a cidade mais bem preservada do Império Inca. É onde a gente encontra, inclusive, lá no centrinho, que tem umas imagens que eu vou mostrar para vocês também, casas preservadas ainda do Império e tudo mais. E aqui foi onde os espanhóis realmente não conseguiram invadir. Esse lugar aqui onde a gente tá é o lugar onde é a zona militar, onde eles conseguiam se defender dos espanhóis, e realmente isso aqui se manteve, e os Incas conseguiram se manter aqui nesse lugar da zona arqueológica de Ollantaytambo. almoçar, a gente escolheu o restaurante Apu Verônica, que fica bem pertinho ali da entrada do Santuário Arqueológico, e é simplesmente um restaurante maravilhoso. O Bruno pediu uma truta que tava belíssima e ele falou que realmente estava muito saborosa. E eu pedi então essas tortilhas que eram simplesmente imensas. Vinham 2 tortilhas e vários toppings, né? Várias coisas para você rechear a sua tortilha. Tava simplesmente delicioso, e como não poderia ser diferente, pedi também a chicha morada, porque a essa altura da viagem eu já tô completamente viciada na chicha morada, que é essa bebida feita de milho roxo. E eu tive que ser eu mesma, né? Derrubei chicha morada na minha blusa branca e na minha calça jeans
clara que eu tava usando. A minha sorte é que na minha mochila eu tinha uma outra roupa, porque a gente tava com a mochila pra seguir pra Machu Picchu. Então eu consegui trocar de roupa. Não ficou lá um look maravilhoso, mas deu tudo certo. Pra provar meu ponto, que é melhor vir aqui de manhã, dormir aqui e vir de manhã no sítio arqueológico. Olha a quantidade de gente que tá chegando agora à tarde. A gente acabou de almoçar, visitou de manhã o sítio arqueológico de Ollantaytambo. E agora a gente tá indo lá pro outro lado pra daqui a pouco pegar o trem pra Machu Picchu. E, nossa, muito cheio. De manhã não tinha absolutamente ninguém nessa ponte. E tava bem vazio ali o sítio arqueológico. Então, essa dica é preciosa, hein? A cidade aqui vive basicamente do turismo. Então, à noite tem bastante gente, tá? Mas muito bar, muito restaurante. E durante o dia é trânsito de carro, trânsito de gente. Muita coisa. A gente aproveitou então para se perder mais um pouquinho pelo centro histórico, entrar mesmo nessas ruelas que tem várias casas e várias construções ainda da época dos Incas, enquanto a gente estava indo em direção ao sítio arqueológico Pinculhuna. Eu não sei exatamente como se fala, eu acho que é assim, que é o sítio arqueológico que fica em frente ao principal sítio arqueológico ali de Ollantaytambo. Esse outro sítio arqueológico, ele é gratuito, então você pode simplesmente entrar. A entrada ela é meio confusa, mas confia que você vai achar. E ele é gratuito justamente porque ele não tem conservação, né? Não tem nenhum tipo de conservação. É só uma trilha mesmo que você vai subindo e consegue ver ainda algumas ruínas do período Inca. Chegando no sítio arqueológico, dá-lhe escada, viu? É bem puxado, mas o legal mesmo de ir nos dois, inclusive, é porque você consegue ver de um o outro e do outro o um. Então, vale a pena. E você vai ver aí no vídeo como valeu a pena a gente chegar bem cedinho, na verdade, dormir em Ollantaytambo, pra gente estar bem cedinho no sítio arqueológico. A gente visitou o primeiro sítio pela manhã e tava completamente vazio. E à tarde, quando a gente já tava no sítio arqueológico gratuito, um que tinha, sei lá, pouquíssimas pessoas nesse segundo sítio e outro que o sítio da frente, o principal, tava completamente lotado e abarrotado de gente. Bom, aqui em Ollantaytambo tem 2 sítios arqueológicos. Aquele que a gente foi de manhã, que é o sítio principal, o sítio arqueológico de Ollantaytambo. E esse que a gente subiu agora, que ele é gratuito, não paga nada, mas a subida dele é bem complicadinha, bem chata e é bem íngreme também, que chama já esqueci, acabei de olhar o nome e já esqueci, meio confuso. Vou botar o nome aqui na tela. Você tem que subir a pé, não paga nada, bem puxada a subida aqui, mas tem uma vista sensacional de tudo aqui e tem várias ruínas incas aqui também. Belíssimo. Para fechar o nosso roteiro pelo Vale Sagrado, a gente pegou o trem e partiu para Machu Picchu. Mas é claro que Machu Picchu tá vindo aí no próximo vlog. Então fica ligado aqui no canal porque já já vai sair o principal atrativo turístico dessa viagem, que é o famoso Machu Picchu. Um beijo e até o próximo vídeo.